coleta, vocês lembram? Um dava R$1, outro dava não sei o quê, para conseguir que a gente fosse para Brasília. Aí a gente entendeu, as fundações diziam que a gente tinha que entrar, passa o próximo, que a gente tinha que entrar na universidade em um grau e sair um grau mais alto, que nós tínhamos que ter um caminho salarial a percorrer para que isso significasse carreira. E outra coisa, as fundações estavam dizendo que a gente precisava ter direito a uma política de capacitação que subsidiasse a nossa subida. Aí a gente começou a achar que esse negócio era interessante para nós, né? As 14 fundações conseguiram, nessa época, a isonomia entre as fundações, porque cada uma tinha uma política salarial ou não tinha nenhuma como a gente. E foi um processo interessantíssimo, porque nós fomos para Brasília, nós tínhamos 383, né, os meninos do Recursos Humanos lembram disso, cargos aqui. Nós tínhamos que chegar em Brasília e falar, olha, nós temos de servente de limpeza até engenheiro, médico, psicólogo. Que salário que a gente dá para cada um? Como organizar isso? Nós tivemos que estudar recursos humanos. Nós fomos para a Universidade de São Carlos e lá a gente aprendeu uma metodologia. Peraí, a gente vai pegar todos os cargos e vamos pontuar. Está uma tabela de pontuação que dá para o cargo um número X de pontos para a gente saber quem que ganha mais. Né? 2 itens nessa metodologia eram essenciais: escolaridade e experiência exigida. Então, com base nessa metodologia, a gente conseguiu dar a primeira hierarquização de cargos, saber como é que deviam ser organizados os cargos, né? No nível de apoio, nós tivemos 7 subgrupos, vocês lembram? NA 1, 2, 3, 4, 5. NA 1 era servente de limpeza, servente de obras. O que era o requisito de ingresso? Não precisava ser alfabetizado e nem precisava de experiência. Por isso ficou no primeiro nível da tabela. À medida que vai subindo, aumentava a escolaridade e aumentava a experiência. O nível médio ficou com 4 subgrupos. Nível médio 1, 2, 3, 4. Né? Nível médio 1 eram os profissionais que tinham uma exigência de 2º grau, porém não tinha curso técnico profissionalizante. O NM4 eram os profissionais de nível médio que tinham a exigência legal de um curso profissionalizante, como técnico de enfermagem. Foi isso. O nível superior tinha também 3 subgrupos. Nós tínhamos uma pontuação para quem tivesse o nível superior de curta duração, fosse bacharelado ou licenciatura, e o NS3 para os profissionais de nível superior com curso de duração plena. Isso teve uma enorme importância. Em que pé? Aí nós tivemos que entrar em greve. Nós fizemos uma proposta. Foi um trabalho tão grande, nem o Ministério da Educação sabia que isso era possível. Vocês imaginam? Nós pegamos cargo por cargo no Brasil inteiro para transformar numa estrutura de cargos única. É muito difícil esse exercício. A gente pensa que são os cargos só nós. Não. A gente viu que na Universidade do Amazonas tem os cargos próprios dos profissionais que entram na floresta amazônica para fazer pesquisa. Por exemplo, no primeiro na primeira simulação que nós fizemos, o Amazonas gritou: o que é isso? Vocês fizeram uma hora absurdo? Porque vocês tiraram um dos cargos mais importantes da Universidade Federal do Amazonas. Lembra disso? E nós falamos qual? O cara levantou e falou: mateiro. E nós falamos qual a descrição desse cargo? Ele falou: é aquele que conhece o pau pelo cheiro. E é verdade. É o cara que nenhum pesquisador entra na floresta amazônica sem um mateiro. Ele pode ser até analfabeto, ele é um matuto, ele é um índio. Cadê o índio? Aqui. O cara conhece o lado que vai o vento, ele põe no chão, ele põe o ouvido no chão, ele sabe para onde que vai, ele sabe orientar o professor, o que pode comer, que mato que pega ali. É um cara que demora 20 anos para se formar. E nós tínhamos que colocar esse cargo na carreira. Que salário que dá? Um cara analfabeto, mas olha o conhecimento que ele tem. Depois a Bahia falou: mas peraí, gente, vocês não puseram o nosso cargo uma área muito grande ligada a artes plásticas. A Bahia queria um modelo vivo. E a gente falava: meu Deus, como é que a gente vai dar um salário para o modelo vivo? Qual a escolaridade? 0. Qual a experiência? Nada.
Sabe o que precisa o modelo vivo, na verdade? A gente brincava, ser catatônico. Ele deve ficar paradinho. Falar, precisa de ser bonito? Não, da Bahia não é. Muito feio. Então, é para os estudantes. A pessoa tem que ficar parada para o estudante de artes plásticas pintar. Olha, imagina a complexidade do exercício. A Universidade Federal de Viçosa, o corpo de bombeiros da universidade da cidade é da universidade. Eles têm uma hierarquia que é muito parecida com os militares, né? E tem que ser obedecida. A Universidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a área é uma cidade portuária, todo mundo do porto é da universidade. Então, aí os cargos são capitão de fragata, não sei o quê, que também tem uma hierarquia própria. E a gente tinha que pegar isso tudo, conseguir estruturar um plano único. Nós conseguimos fazer isso. E aí, na hora que estava pronto, o governo ficou hesitando. Nós fizemos uma greve das fundações, foi uma greve muito forte. E aí nós conseguimos a isonomia entre as fundações via o primeiro plano nosso, que foi chamado de Plano Único de Cargos e Salários, Benefícios e Vantagens. PCS-PV, vocês lembram disso? Ele tem uma estrutura que orienta as definições até hoje. Foi aqui que nós fizemos a descrição de todos os cargos. Por exemplo, médico, definição por área, requisitos de ingresso e o que deve fazer. E todos os profissionais tiveram a mesma descrição. Depois a definição dos agrupamentos e depois os requisitos de ingresso. Aqui começou a exigência de concurso público, que até então não existia. A partir daí, nós só poderíamos entrar na universidade via concurso público. Naquela época ainda tinha um concurso interno, vocês lembram, né? Nós podíamos, antes do concurso público, fazer um concurso interno e havia uma ascensão funcional. Eu estava como servente de limpeza, eu fiz 2º grau, posso, no concurso interno, concorrer ao cargo de assistente em administração, eu estou cumprindo todos os requisitos. Se eu passar no concurso interno, eu que passava para esse cargo e o contrato externo era para o meu cargo. Né? Havia uma ascensão interna primeiro. Próximo. Mas aí, em 86, nós tivemos a aprovação do plano. Enquanto ele estava sendo implantado, o tempo aí foi muito curto mesmo. Nós ficamos 1 ano brigando com o governo para a implantação do plano. Isso gerou um retroativo alto. Quando ele chegou, muita gente recebeu muito dinheiro. O Ariovaldo fala até hoje que eu comprei a casa dele. Eu falei, então me devolve agora que eu estou querendo de volta. Porque quem não tinha, nós recebemos retroativo, era média de 100 mil reais seria hoje. Muitas pessoas receberam esse valor. Né? E aí foi uma festa, né? Isso, eu me lembro que o grupo aí de diretores lojistas orientou a cidade a não fazer liquidação porque ia chegar um dinheiro forte na universidade. Olha o impacto, a relação nossa. A gente tinha um orçamento, na época, maior do que o da prefeitura. Nós já vivemos nesse nível, né? Essa situação. E isso chamou a atenção das autarquias. Aí as universidades autárquicas começaram a pressionar a FASUB e falaram, olha, que coisa é essa? Por que as fundações, que aliás já tinham um salário maior, elas saíram para uma carreira melhor, agora elas têm uma estrutura de carreira. E nós, que somos mais antigos, estamos nessa situação. O salário das autarquias era muito mais baixo naquela época. E eles tinham uma peculiaridade. Eles tinham um salário que seria hoje, por exemplo, para uma assistente social, eles tinham um salário de R$700 e tinha gata, gai, não sei mais o que, um monte de gratificação que era temporária, eles corriam o risco de perder, né? Eu me lembro que tem um colega meu, às vezes ele ainda brinca comigo, ele falava assim, era um médico, George, pediatra, ele falava, Lili, não vamos mexer com esse negócio não vai dar certo, deixa essas autarquias, você vai ver, a gente vai fazer isso, vai todo mundo pro buraco. Porque aí vira muita gente, e olha, tem razão esse raciocínio. Porque é uma coisa, 14 universidades fundacionais negociarem. Outra coisa, são 54. A repercussão financeira é muito mais alta, né? Mas as autarquias entraram no movimento e aí nós tínhamos uma outra tarefa. Peraí, nós temos que pegar esse plano agora das fundações, fazer todo o trabalho com as autarquias, pegar o conjunto de cargos das autarquias e vamos fazer um plano único, então, para as universidades. E esse trabalho foi feito durante todo o ano de 1986. As autarquias entraram em greve. Quando a proposta de plano de carreira nova ficou pronta, as fundações aderiram à greve.
E aí nós conseguimos, numa greve nacional, aprovar essa proposta de carreira. O ganho nosso seguramente foi menor do que das autarquias, porque a gente já tinha entrado na carreira um ano antes. Mas nós conseguimos avanços significativos na correção das distorções do primeiro enquadramento. Toda vez que a gente tem um plano e tem uma posição e vem uma outra proposta de carreira, o governo manda uma tabela de conversão. Como que você sai de um plano e entra no outro? Em qual posição que você vai ter no outro? E muitas vezes esses critérios de enquadramento a gente questionava. Muitas vezes dava achatamento salarial, vocês vão ver para frente, inclusive o nível superior tem todo aí acumulado o direito a um retroativo por uma distorção. Né? Então nós saímos dessa greve com o PUCS, Plano Único de Classificação de Cargos e Empregos, que estabelecia isonomia entre as instituições federais de ensino superior. Uma tabela única, permitindo a movimentação. Eu posso, inclusive fiz isso, me transferi para o UFMG, depois voltei para cá. A mobilidade entre as instituições federais de ensino superior passou a ser completa com a aprovação desse plano. Próximo. Mas tinha uma pendência. Quando a gente estava discutindo o PUCS, nós já estávamos com esse problema. Nós tínhamos duas formas de contrato. Nós tínhamos pessoas que eram antigas nas autarquias, que eram contratadas pelo Estatuto do Servidor Público de 1962, que tinham direito à estabilidade, aposentadoria integral, e tínhamos o pessoal seletista, como era o nosso caso aqui na UF. A gente não tinha aposentadoria integral. E aí a gente pensava que o jeito de conseguir isso era a instituição de um novo regime jurídico. Não é o plano de carreira. As regras jurídicas que orientam a contratação e obedecer um regime próprio para o funcionário público federal. E aí, de novo, nós vamos para Brasília fazer uma proposta de regime jurídico. Acionamos toda a estrutura jurídica da FASUBRA, das unidades de base, passamos um período grande em Brasília e conseguimos, no governo Itamar Franco, estava lembrando isso no dia da morte dele, conseguimos negociar com ele um regime próprio para os servidores públicos federais. Aí nós conseguimos a aposentadoria integral, aí nós conseguimos a estabilidade, que já estava no primeiro plano das fundações, mas aí foi extensiva a todo mundo. E foi com o regime jurídico único que aí nós perdemos o FGTS e ganhamos a estabilidade em contrapartida. Próximo. Então, a lei número 8.112 de dezembro de 1990 passou a regulamentar esse novo regime jurídico, reafirmando a estabilidade, eliminando o FGTS e implementando a aposentadoria integral. Aí veio o governo FHC. Aí foi um período muito difícil, muito duro. Havia um entendimento em nível do governo federal, em especial do Ministério da Educação, que a gente era um bando de incompetentes, que as universidades eram cheias de pessoas que queriam só preencher o tempo e buscar o contra-cheque, que havia o Ministério da Educação, na época, tomou a atitude de priorizar o ensino fundamental, achava que o investimento maior do Ministério da Educação tinha que ser para a educação de primeiro e segundo grau, e eles acabaram não fazendo uma coisa nem outra, né? E aí eles começaram, houve um discurso que veio para o Brasil via Bélgica por uma experiência de alguns assessores do Bresser Pereira, que tinham estado na Bélgica, e eles fizeram uma experiência com organização social e ONGs, e eles trouxeram